Olá, aqui é da equipe do Dr. Aleandro Ferreira, advogado especialista. Olha, hoje a gente vai conversar sobre um assunto que, nossa, tira o sono de muita gente, né? A questão é, como é que dá para limpar o nome no SPC e na Serasa, tudo dentro da lei, sem ter que pagar a dívida inteira? Pois é, existem saídas, e é sobre elas que a gente vai falar agora. Puxa, esse pensamento é super comum, né? É aquela sensação de estar num beco sem saída, que trava tudo na vida e gera uma preocupação danada. Se esse sentimento é familiar para quem está me ouvindo, fica aqui porque existe sim uma luz no fim do túnel e vários caminhos que a gente pode explorar juntos. E aqui vem a melhor parte de todas. A gente não está falando de nenhum truque, nenhuma mágica, nada ilegal. É a própria lei brasileira que diz que existem situações em que o consumidor tem o direito de ter o nome limpo de novo, mesmo sem ter quitado 100% da dívida. Vamos entender direitinho como isso funciona. Bom, antes da gente mergulhar de cabeça nas soluções, é muito importante entender o tamanho do problema. Por quê? Vamos combinar. Ter um nome sujo é muito mais do que ter um débito no banco. Isso afeta a vida toda. Bloqueia crédito, financiamento, às vezes até uma oportunidade de emprego. É uma vida que fica meio travada. Certo? Vamos lá. Como é que funciona isso na prática? Empresas como o SPC e a Serasa são como um grande arquivo, sabe? Que guarda o nosso histórico financeiro. Quando uma conta fica em atraso, a empresa para quem a gente deve pode pedir para colocar o nome da pessoa nesse arquivo. Isso é o que a gente chama de negativação. E a partir daí, conseguir um novo crédito fica bem mais complicado. E olha, isso não é um problema de pouca gente, não. São milhões de brasileiros que passam por essa mesma situação todos os dias. É algo que atinge uma parcela enorme da população. Por isso, entender os próprios direitos é o primeiro passo para não ficar paralisado por essa situação. E aí que está o ponto principal. Ninguém está desamparado. O Código de Defesa do Consumidor é uma ferramenta muito poderosa. Ele garante o direito de saber tintim por tintim por que um nome foi negativado, qual é o valor exato da dívida e, o mais importante de tudo, o direito de contestar qualquer coisa que estiver errada. Vamos então para a primeira grande chance que a lei oferece, que é o que a gente chama de prescrição da dívida. Para ficar fácil de entender, é só pensar que a dívida tem um prazo de validade para ser cobrada na justiça. E aqui, atenção para um detalhe que faz toda a diferença. A dívida não some, ela não deixa de existir. O credor pode até continuar tentando cobrar de outras formas, mas ele perde o direito de abrir um processo na justiça por causa dela. E o resultado disso é que ele também perde o direito de manter o nome da pessoa sujo por causa daquela conta. Depois desse prazo, o nome tem que ser limpo. Agora vamos dar uma olhada em como essa linha do tempo funciona. A contagem começa a valer a partir da data de vencimento da conta que não foi paga, ok? Para a maioria das dívidas que a gente tem no dia a dia, tipo cartão de crédito, empréstimo, conta de luz, telefone, o prazo que a lei dá é de 5 anos. Se nesses 5 anos a empresa não entrou na justiça para cobrar, ela perde esse direito. Simples assim. Certo, mas e como agir na prática? Primeiro passo, consultar o CPF nos sites dos birôs de crédito para achar a data certinha da dívida. Segundo, ter certeza de que não tem nenhum processo judicial rolando sobre essa dívida específica. Com essas informações, já dá para notificar a empresa ou até procurar o Procon para pedir a retirada do nome do cadastro. A segunda estratégia é para quando o erro não foi de quem deve, mas sim de quem está cobrando. E olha, isso acontece bastante, viu? Existem várias situações em que a cobrança é indevida, é abusiva, e nesses casos, claro, a lei também protege o consumidor. Vamos ver uns exemplos para ficar bem claro. Se estão cobrando juros nas alturas, muito acima da média, isso pode ser abusivo. Outro caso clássico, cobrar uma dívida que, na verdade, já foi paga. E um ponto fundamental, gente, a empresa é obrigada por lei a avisar por escrito antes de sujar o nome. Se esse aviso não chegou, a negativação é irregular. E claro, qualquer erro no valor ou nos dados também pode invalidar a cobrança. Para resolver esse tipo de problema, o caminho mais comum é o judicial. Com a ajuda de um advogado, dá para entrar com uma ação pedindo para anular a dívida e limpar o nome. E olha só, dependendo do tamanho do estresse e do problema que essa cobrança errada causou, a justiça pode até determinar o pagamento de uma indenização por danos morais. E agora vamos para a terceira opção, que muitas vezes acaba sendo a mais rápida e a mais prática para resolver a vida, a boa e velha negociação. Sabe por quê? Porque muitas vezes a própria empresa que está cobrando prefere receber um valor menor mais rápido do que ficar esperando anos por um processo.
E esse gráfico aqui mostra direitinho o poder que um bom acordo tem. Ele mostra como uma dívida pode ser transformada. É muito comum, principalmente em feirões e programas do governo, conseguir descontos gigantescos onde a maior parte da dívida é perdoada e se paga só uma pequena parte para resolver tudo de vez. As vantagens são muitas. Primeiro, os descontos podem ser excelentes. Segundo, o nome fica limpo rapidinho, geralmente em até 5 dias úteis depois de pagar a primeira parcela do acordo. Hoje em dia dá para fazer quase tudo pela internet, em plataformas e feirões. E claro, se evita todo aquele desgaste, custo e estresse de um processo judicial. Mas é óbvio, a gente precisa ter uma visão completa. Isso quer dizer que temos que falar dos riscos e dos cuidados que são necessários. Cada caminho desses tem seus detalhes, e é preciso pensar bem antes de escolher um. Essa tabela aqui é ótima. Ela compara tudo de forma bem direta. Olha só, uma ação na justiça tem custo de advogado, taxas do processo. Já na negociação, o único custo é o valor do acordo. O tempo também é crucial. Um processo pode levar anos. Um acordo se resolve em dias. E por último, o risco. Na justiça nunca se sabe o resultado final. Na negociação, o resultado é certo. É aquele que foi combinado. E agora um alerta que é sério, muito, muito importante. Cada caso é um caso. Não dá para simplesmente ignorar uma dívida e ficar torcendo para ela prescrever. Isso é muito arriscado. O credor pode muito bem entrar com ação na justiça um dia antes do prazo de 5 anos acabar, e aí todo aquele tempo de espera não adiantou nada e a situação pode até piorar. Portanto, a grande lição que fica é esta. A melhor ferramenta que a gente tem é a informação. A decisão mais inteligente, mais segura, é sempre aquela que a gente toma depois de entender todas as opções, todos os direitos e todos os riscos de cada caminho. Então, por onde começar? O primeiro passo, que dá para fazer hoje mesmo, é entrar nos sites da Serasa, do SPC e consultar o CPF. É de graça. Ali vai estar o mapa da situação. É preciso identificar cada dívida, quem está cobrando e a data. Com isso em mãos, fica mais fácil analisar qual das 3 estratégias que a gente conversou, prescrição, cobrança abusiva ou negociação, se encaixa melhor. E se a dúvida apertar, procurar uma orientação profissional é sempre o melhor a se fazer. Bom, a gente chega ao final desta conversa com uma pergunta, uma reflexão. Depois de ver que existem sim saídas e caminhos, a questão é: qual vai ser a primeira atitude, o primeiro passo prático para começar a virar esse jogo e retomar o controle da vida financeira? Se este conteúdo ajudou a clarear as ideias, não se esqueça de curtir, de compartilhar com alguém que também precisa ouvir isso e de seguir o nosso canal. E olha, se tem uma situação específica acontecendo, deixe o caso nos comentários. Eu posso estudar e dar uma orientação. As dúvidas e experiências de todo mundo aqui podem ajudar muitas outras pessoas. Muito obrigado e até a próxima.